sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Quem concorda com isso? Que só exaltam a um Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Você crê? Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Vamos pedir, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
Nada. Bom dia, mulheres em ação. Abençoado seja o nome do Senhor. Senhor, o seu nome seja exaltado, glorificado neste dia de hoje. Que essa semana seja uma semana de bênção. Nós hoje vamos estar aqui trazendo a nossa missionária Miriane Neves. Nós vamos estar aqui conversando sobre o aborto. Você que está aí ligado, assiste esse programa, que é um programa benéfico. É um programa que vai abrir os seus olhos para o mundo espiritual. E compartilha, chama uma pessoa que você conheceu que fez aborto, ou uma pessoa que está querendo fazer esse aborto. Chama essa pessoa para assistir, porque você vai ver que o aborto, ele não mutila só o corpo. As leis, ela pode aprovar o aborto aqui na terra, mas no reino espiritual, isso há uma força muito grande no reino espiritual, que ele domina aqui na terra. E você acaba ficando cativo nessa morte que você causa. É muito sério isso aí, e eu gostaria que você estivesse assistindo hoje. Mas antes de começar esse programa, eu gostaria de fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Porque quando a gente fala de morte, quando a gente fala de algo que vai abrir o entendimento e os olhos do povo, as trevas, elas se levantam e ela levanta com fúria. Então, eu quero que você feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Fica ligado e nos ajuda em oração agora. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença. Queremos te dizer que o Senhor é bendito. Queremos te dizer que o Senhor também é bem-vindo neste programa, neste local. E que o Senhor, meu Pai, é que tem o domínio sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre este programa, sobre o que vai ser falado aqui. Senhor, nós somos homens, nós somos pecadores e nós não conseguimos convencer as pessoas. Mesmo que nós tenhamos todo o conhecimento da ciência, da psicologia, ainda não conseguimos convencer o homem. Mas tem uma pessoa que consegue convencer todo homem na terra, que é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui. Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Convence o homem daquilo que ninguém conseguiu convencer. E faça morada nesta pessoa que vai estar ouvindo esse programa. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um. E aquela pessoa que está assistindo agora o nosso programa, que está pensando em fazer algo que vai aniquilar alguma vida dentro de si, que vai fazer algo que vai atrapalhar a sua vida ou a vida do próximo, que o Espírito Santo de Deus vai lá e faça morada. Faça morada. Que o Senhor venha envolver ela com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua fidelidade. E que a palavra do Senhor venha penetrar no mais alto íntimo dessa pessoa. Em nome de Jesus. Senhor, toma frente desse programa. Faz o que o Senhor quiser fazer. Porque aqui quem manda é o Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com a Miriane Neves. Seja bem-vinda, Miriane. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Faz tempo, hein? Bom dia, faz tempo, né? Muitos compromissos, a agenda cheia, graças a Deus. O Senhor está nos conduzindo a falar com muitas pessoas, então tem dias que não é possível estarmos aqui, mas o coração está presente. Amém. Todo o tempo. Miriane, nós vamos falar sobre o aborto, né? Aqui no Brasil já tem leis já, né? Que eu estava vendo aqui, procurando aqui sobre do Brasil, que eu vou até ler aqui, que fala, no Brasil o aborto, ele só é permitido quando há risco de morte para a gestante, né? Isso. E quando a gravidez resulta de estupro ou quando o feto é anencéfalo. Anencéfalo. Que é sem cérebro, né? E eu estava vendo sobre alguns outros países. E o que mais me chamou a atenção, teve duas coisas aqui que me chamou a atenção, foi que na China eles têm um controle de natalidade.
e que lá, até um tempo atrás, só podia ter um filho a família, né? Só podia ter um filho a família. E por causa de aumentar as pessoas idosas naquele país, o que aconteceu? Deram permissão para ter 2 filhos na China. E também tem um outro país aqui que o aborto ele é legalizado, mas como tem muita prevenção de conselhos assim sobre o sexo, anticoncepcionais, então, mesmo sendo legalizado nesse lugar, o aborto é menor, por causa dessas prevenções que tem nesse país. Eu não sei se é na Alemanha, eu não lembro aqui, mas depois eu procuro aqui, eu vejo direitinho para informar o pessoal. Trazendo dentro da palavra do Senhor, porque tem muita gente que fala assim, mas como que a pessoa vai ter um filho de um estupro, né? Uhum. Como que a pessoa vai ter um filho de um incesto, né? De um estupro de um parente, né? E aí a gente procura olhar só para esse lado, mas eu tenho visto, eu tenho lido algumas coisas, eu tenho assistido algumas palestras dizendo o que causa, a implicação que causa na vida da pessoa, que ela não vê com os olhos dela. Tem os sintomas desse aborto, há uns sintomas que fica, um efeito colateral que fica desse aborto na vida da pessoa, que trava algumas coisas na vida dela, e ela fica se perguntando, mas por que está travado? Com certeza. E aí vai se descobrir por quê? Porque a pessoa, ou alguém da família da pessoa, fez o aborto. E aí começa a travar áreas da vida dela. A gente está falando sobre sintomas espirituais, né? Porém, se nós formos levar o aborto de uma forma, até mesmo assim, emocional e carnalmente falando, ele traz muitos malefícios. A mulher que aborta, você pode procurar casos de mulheres que já fizeram 1, 2, 3, 4, 5 abortos e hoje ela não é mãe. Ela não tem mais condições de gerar filhos porque o útero dela já ficou frágil, o corpo dela já não está aguentando mais. Isso a gente falando visivelmente, não entrei ainda no detalhe espiritual da situação. Nossa, mas a minha filha foi abusada sexualmente, ela foi estuprada e agora ela está grávida. O mais importante dessa situação toda não é você ficar colocando situações assim, nossa, o cristão ele abomina, nossa, a lei do país permite e entra nesse conflito. O mais importante dessa situação é saber que como essa família vai ser amparada, biblicamente falando, no emocional dela, para que ela venha tomar essa decisão de não abortar. Não é simplesmente não aborta e pronto, ou aborta e pronto. Porque quando você tem uma base familiar, emocionalmente falando, bacana, uma base que você pode falar assim, não, eu conto, eu sei em quem eu tenho crido, que é o Senhor Jesus. Então, essas situações, essa polêmica, ela cai por terra. Porque se você decide amar, você não vai fazer o aborto. É isso que o Senhor fala. Quando Ele dá o mandamento, ame a mim em primeiro lugar, e ame ao próximo como a ti mesmo, como que você fala assim, eu amo ao próximo como a mim mesmo, e daí você fica grávida de um estupro, e você fala, não, mas esse amor eu não quero. Como você tem direito de falar que você não quer esse amor? Se Deus é o mandamento dele, você amar o próximo como você mesmo. Então, tudo bem, nossa, mas quem me estuprou é maníaco, vocês podem falar qualquer coisa pejorativa dessa pessoa. Porém, o pecado, ele está aí, ó, ele é iminente, está à porta. E essa pessoa, ela não conseguiu dominar esse pecado.
aconteceu esse ato. Nesse mundo que nós estamos vivendo, que está aí, Jesus está voltando mesmo, então isso está muito, muito agressivo ultimamente, muito agressivo. Então não é só esse pecado. De repente, o que aconteceu? O cara cheirou todas, o cara bebeu todas, saiu para a rua. Então a situação emocional e física daquela pessoa já não está boa. O que ele faz? Aquela jovenzinha, às vezes de 12, 13, 14 anos, está na rua e ele pega ela. E ele faz maldade com ela. Aí, onde entra a vida cristã. Se você estiver firmado com Jesus, dentro de uma comunidade cristã, onde você vai ser direcionada para conduzir essa situação emocionalmente falando, para que você não venha tomar uma decisão ruim espiritualmente depois para a tua família, para a tua descendência, isso é o mais importante. Porque as pessoas ficam falando, né, sou contra, mas e a hora que acontece? E se acontecer na vida de alguém muito próximo de você, será que a sua decisão vai ser também, sou contra? Eu falo que nós só podemos, às vezes, falar de uma situação com muita veemência a hora que a gente passa por ela. Porque as pessoas, elas dizem assim, vão bater. Eu também sou contra, viu, gente? Eu estou dizendo, eu estou colocando situações, eu também sou contra. Eu sou contra o aborto, né? Principalmente pelas circunstâncias espirituais, os legados e as portas que foram abertas. Eu também sou contra. Mas eu não vivi um caso onde a minha filha pudesse, ou tivesse passado por isso e eu tivesse que ter uma decisão junto com ela. Lógico que na minha concepção seria não. E todo o amor que o Senhor fala que é para nós colocarmos em prática, isso tem que acontecer, tem que sobressair esse amor que nós temos que colocar em prática. Mas acontece um legado espiritual muito grande. Muito grande. Porque assim, olha, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha história. Eu fiquei grávida, eu tenho 3 meninos. Minha segunda gestação foi muito difícil. O médico chegou a falar para mim que talvez eu não iria até o final da gestação. E assim eu consegui até o final. Só que a terceira gestação, o que aconteceu? Foi muito pior do que a segunda. Eu fiquei internada os 8 meses. E chegou um tempo que a médica falou assim para mim, Miriane, tá muito difícil você conseguir. Se você quiser, pela sua integridade física, porque a situação sua é muito séria, o seu útero pode se romper a qualquer momento. Por isso que eu fiz, como que fala? Eu fiquei internada há muito tempo, fiz repouso absoluto, né, de 8 meses, ele nasceu de 8 meses. Mas o que aconteceu? Eu falei para a médica, não, eu vou optar pela vida. Porque eu tenho que ir até o final. Eu, Miriane, é a minha posição de mãe e a minha posição de cristã. Eu decidi ir até o final. Por quê? Porque era a vida do meu filho, que estava em jogo. Como que eu posso interromper a vida de uma pessoa que não tem voz? Não é, Leila? Como que eu posso interromper a vida de uma pessoa que não tem voz? Porque na Bíblia diz o seguinte, lá em Jeremias, quer ver? Vamos lá em Jeremias, gente. Em Jeremias 1:5. Quer ver? Olha só, em Jeremias 1:5 diz assim, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno. Se Deus está dizendo antes que eu te formasse no ventre materno, é porque Ele já te conhecia. Aí ele continua, e antes que saísse da madre, te consagrei. Então o Senhor ele já tem um projeto para todos. Ele já tem algo determinado para todo mundo. Miriam, você está falando de situações que já vai acontecer predestinado? Não, Deus ele já tem algo programado para todos nós, só que nós temos o nosso livre-arbítrio em decidir o que nós vamos fazer ou não. Ele já tem programado nossas bênçãos, como vai ser, só que a nossa
forma de viver e de aceitar e de conduzir a nossa vida também faz muita diferença, porque nós temos o livre-arbítrio de falar eu quero ou eu não quero. Quando eu fiquei grávida do terceiro filho e eu decidi ir até o final, a médica deixou bem claro, fica a critério seu, ir até o final. Eu falei, como que eu posso interromper a vida de uma criança porque a minha está em jogo? Eu falei, não, eu não aceito isso, eu não quero interromper a vida do meu filho. Se o Senhor quiser recolher ele assim que nascer, é o Senhor que recolheu. Mas eu não vou tirar a vida do meu filho antes que o Senhor desse a resposta final dele. Porque na Bíblia também diz, lá, quer ver? Lá em Gênesis. Aqui, ó. Lá em Gênesis 25, 23. Rebeca perguntou para Deus, né? O que estava acontecendo no ventre dela, que briga era aquela no ventre dela, que estava incomodando, ela estava, porque naquela época não existia ultrassom, não existia, a mulher ficava grávida e não sabia se ia ser homem, se é mulher, se era 2, se era 3, ela não sabia como que era aquela gestação. E ela perguntou para Deus, e Deus respondeu assim para ela: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se tem nações, então quando você faz um aborto, você está abortando uma geração futura. Quem tem filhos, olha para o teu filho hoje. Olha para o teu filho e pensa, com muito carinho, se você tivesse tirado a vida dele, você olha para ele e fala assim, você não teria o gozo de olhar para aquele rosto hoje. Você não teria o prazer de ver ele sorrir para você hoje. Então, o aborto ele leva a situações, eu sei que muito difícil para uma mãe tomar uma decisão. Mas se você tiver uma pessoa que possa te ajudar, te orientar, emocionalmente, biblicamente falando até, com carinho e com amor, para que você possa se sentir amparada nesse amor de Deus, você não vai tomar essa decisão. Se você ouvinte está aí, ou se você ouvinte tem uma amiga que está passando por isso, tem uma parente que está passando por essa situação, ou teu filho é homem, engravidou a namorada. Então tenha muita responsabilidade em deixar esse legado espiritual. Porque o Senhor também diz que o legado espiritual, ele é muito severo. Ele é muito severo, quer ver? O legado espiritual, ele diz assim, olha, assim, lá em Amós 1:13, diz assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites, as suas próprias vontades. Então, nós temos que pensar muito, muito, muito assim, profundamente mesmo. E fazer a pergunta, por que você está passando por essa situação de repente, de falar assim, nada dá certo na minha vida? Por que minha vida não vai para frente? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu programo? Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor, na Bíblia disse, por 3 transgressões e 4, a sua geração vai sofrer a consequência espiritual. Você abriu uma porta. Quando Jesus fala assim, ó, o diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir. Você abriu uma porta para a morte. Lá nos mandamentos, na lei do Senhor, diz assim, ó, não matarás e ponto. Ele não fala assim, ó, você não vai matar, mas olha, se acontecer tal coisa que
você não gostou, saiu fora do que você pensou, você pode matar. Na Bíblia não está dizendo isso. Na Bíblia está dizendo, não matarás e ponto. Então, você leva esse não matarás. Não é só não matar o ser humano com um revólver, com uma faca. É o ser humano também dentro do seu ventre. Aí muitas pessoas também dizem assim, nossa, mas é embrião, acabou de ser formado. Mas o Senhor não acabou de dizer que antes que entrasse no ventre da mãe, Ele já te conhecia? Não é verdade, Leila? Se antes Ele já te conhecia, então como que você vai falar assim que não existe um ser lá dentro de você? Então eu penso assim, que o seu limite começa até onde você começa o limite do outro. Então como você pode tomar uma decisão por uma pessoa, por um ser humano que não tem voz? Ele está calado, ele está dentro de você ainda. Então é muito sério esse tema, é muito sério esse tema. Eu gostaria que vocês que estivessem assistindo, deixassem perguntas para a gente. Se você tem algum parente, se você passou por uma situação dessa, alguma decorrência do aborto, de pessoas que vocês estão orientando, deixe para a gente algumas perguntas para que a gente possa orientar, tanto acerca da Bíblia, também com o direcionamento do aconselhamento espiritual voltado para o amor, voltado para que você possa entender que Deus, Ele veio para te dar vida e vida em abundância, e não para te dar a morte. Mas Miriane, nós todos vamos morrer, sim. Mas quem morrer em Cristo, assim viverá. Porque a vida eterna com Cristo, ela está garantida. Ela é verdadeira. Muitos podem achar assim, não, eu nasci e vou reencarnar, eu nasci hoje ser humano e posso voltar cachorro. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia nos conduz a aprender verdadeiramente. Então, eu peço a vocês que vocês comecem a examinar as Escrituras. Comecem a examinar de verdade o que Deus quer para a vida de vocês. Um dos temas que tem me intrigado muito também sobre aborto é o aborto que os pais estão fazendo em vida para com os filhos. O aborto de amor, o aborto de carinho, o aborto que leva um jovem, até mesmo uma criança, a tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque estão abortando a presença do pai e da mãe. Os pais estão se abortando na vida dos filhos, deixando para que os filhos tomem decisões sozinhos. Quantos filhos que estão nas suas casas hoje sozinhos, em frente a um computador, em frente a uma internet? Não é verdade, Leila? Eu estava vendo uma pastora falando sobre aborto, que ela, você já citou aí sobre as nações, que quando a gente está abortando uma criança, a gente está abortando uma nação, né? Porque quando Deus olha para o ventre da mãe, tanto é que ele fala lá para Abraão, ele faz uma aliança com Abraão. Capítulo 17 do Gênesis 2, fala assim, eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então, quando Deus olha para uma grávida, quando Ele olha para você que está grávida, ele vê o teu filho já como uma nação. Porque do teu filho ali, o seu filho, ele vai vir com a vida dele e vai dar outras vidas.
E Ele pode dar vidas ali, como eu acabei de ler, vidas. Ele pode ali colocar no mundo reis, príncipes, governadores, presidentes. E o Senhor, Ele escreve uma história para cada criança. E também eu estava vendo uma palestra de uma pastora, ela deu um testemunho de uma pessoa que foi foi se aconselhar com ela. E essa pessoa, ela falou que tudo que acontecia na vida dela, todos os relacionamentos, emprego, tudo que acontecia com ela durava 3 meses. Tudo. Durava 3 meses. A mulher era linda, bem-sucedida, linda. Ela podia ter o relacionamento que ela quisesse. Só que ela não tinha sorte. Que tudo tinha um prazo de 3 meses na vida dela. E aí ela foi aconselhar com esse pastor. E a mãe dela foi junto. E aí o pastor, ele ficou assim meio preocupado, que ele não sabia o que falar. Ele já tinha visto tantos casos. E ele orou e colocou aquele caso diante do Senhor. E aí ele chamou a esposa dele para ir com ele, para aconselhar essa pessoa. E a mãe dessa mulher, que tudo nela durava só 3 meses, ela foi se aconselhar com a esposa desse pastor enquanto ele estava aconselhando essa moça. E descobriram no histórico da mãe, a mãe falou que ela já tinha cometido abortos antes dessa filha dela nascer. E aí o pastor descobriu a causa, porque quando ele foi orar, ele viu que dentro da mãe havia um sepulcro. Havia um espírito de morte dentro do ventre da mãe. E quando ela resolveu ter essa filha, que nasceu depois desses abortos, aquele sepulcro, ele nasceu junto com essa filha. Quer dizer, ela herdou uma herança espiritual da mãe. Isso é sério, pessoal. Isso aí não é conto de carochinha, não é lenda. Isso acontece mesmo para você que é ateu e não acredita. Porque há um princípio, há uma lei que rege o universo espiritual. E tudo que acontece na nossa vida é reflexo do que rege o espiritual. Então a palavra de Deus fala que tudo que você planta, você colhe. Se você não colher na sua vida, teu filho vai colher, teu neto vai colher, teu bisneto vai colher. Porque o Senhor, Ele visita até a 4ª geração. Ele tem que colher. Você está entendendo? Porque há um princípio. O que nós passamos hoje é reflexo do mundo espiritual. Mesmo você acreditando ou não acreditando. E aí o que aconteceu? Essa mãe, ela praticou o aborto. E aí ela resolveu ter a filha. E ela teve a filha. A filha herdou essa herança genética. Porque tudo que acontecia na vida da filha era abortado em 3 meses. Quer dizer, o inimigo, o diabo, ele tomou legal na vida da filha. Ele usou isso como legalidade na vida da filha. Por quê? Ele teve uma brecha. A mãe, talvez a mãe, não acontecesse nada na vida da mãe, mas aconteceu na filha. Porque quando você é herdeiro de uma pessoa, você é herdeiro do seu pai e da sua mãe, você não é herdeiro só dos bens que ele deixa para você. Você está entendendo? Você não é herdeiro só da casa que ele te deixa, só do dinheiro que ele te deixa. Você é herdeiro também das dívidas. Você é herdeiro de um nome que ele tem, que você carrega também. Aquela é filho. Você repara bem, quando a pessoa olha para alguém e fala assim, também é filho de cicrano. A gente não ouve muito isso? Também, mas a mãe era assim, o filho vai ser assim. Sabe por quê? Porque há uma herança espiritual que a gente carrega dos nossos pais. Entendeu? E essa mulher, quando ela foi até esse pastor pedir conselho, e foi detectado que através da herança que ela recebeu da mãe dela, porque a mãe dela tinha praticado acho que 2 ou 3 abortos antes dela nascer, o que aconteceu? Essa herança nasceu junto com ela. Então todos os relacionamentos que ela tinha eram abortados em 3 meses. Ela namorava uma pessoa, dentro de 3 meses, ela namorava, noivava, marcava a data de casamento, acontecia alguma coisa e não ia para frente. Ela entrava numa empresa que era os sonhos dela, dava 3 meses, ela saía da empresa.
Tudo nela durava 3 meses. Nada dela progredia. Todos os planos que ela fazia durava 3 meses. E ela não entendia isso, ela estava ficando preocupada. Foi quando ela foi buscar a ajuda desse pastor que trabalha com batalha espiritual, que ele fala sobre legalidade espiritual. Ele fala sobre legalidade e maldição hereditária. E aí, quando foi entrevistar a mãe, a esposa dele estava entrevistando a mãe, enquanto ele entrevistava ela no outro gabinete, aí foi detectado que aquela herança dela, de tudo ser abortado na vida dela, era porque ela tinha carregado da mãe dela. E ali ele fez uma oração, conversou com a mãe dessa pessoa, a mãe teve que confessar esse pecado, teve que renunciar a esse pecado, ela teve que se arrepender desse pecado, porque foi ministrado uma oração, foi ministrado para essa mãe a situação que ela está vivendo, que a filha dela estava carregando como herança genética, como herança para a vida dela. E ali foi quebrado uma legalidade. E depois disso, Miriane, quando essa pessoa mandou um e-mail, ligou para ele, eu não lembro, ela falou que ela conseguiu casar e tudo dela deslanchou, mas teve que ter uma confissão de pecado. A mãe dela teve que confessar esse pecado, que ela tinha abortado umas crianças antes dela nascer. E ali, quando ela confessou o pecado, e ela viu o mal que ela estava fazendo para a filha dela, porque quando ela pecou, abortando aquelas crianças, no ventre dela, ela carregava um túmulo. E ali, naquele túmulo, a filha dela foi gerada. Para você ver como o reino espiritual, ele é muito forte, ele é atuante. Ele é atuante, entendeu? Ele atua na vida da gente o tempo todo. E ali, quando ela gerou aquela filha dela, a filha dela estava sendo gerada num sepulcro. Foi isso que Deus mostrou para esse pastor. Ela estava sendo gerada num sepulcro, num túmulo. E ali, quando ela nasceu com aquela carga negativa, aquela carga de morte na vida dela, aquela legalidade de morte na vida dela, que tudo morria na vida dela em 3 meses. E ali, graças a Deus, foi confessado o pecado da mãe dela e foi quebrada essa legalidade. E aí quebrou na filha dela essa legalidade. Entendeu, irmãos? Você que está nos assistindo, isso é muito sério. Não adianta falar que é de incesto, não adianta falar que é de estupro. Eu sei que é triste, mas Deus, quando a gente está no Senhor, a gente busca força no Senhor, entendeu? E o Senhor nos dá força para levar essa gestação. O Senhor coloca amor no nosso coração por essa criança. Talvez você pense que você vai abortar uma criança e você vai cessar o problema da sua vida. Você não vai cessar o seu problema. Você vai cessar o seu problema de não ter aquela criança ali naquele momento. Não vou ter mais, não vou passar o constrangimento de olhar para uma criança que é indesejada. Não vou passar o constrangimento diante de uma sociedade. Mas vai ter um constrangimento, vai ter um efeito colateral no reino espiritual. E aquele reino espiritual, ele vai atuar na sua vida de uma forma muito agressiva. Sabe por que muito agressiva? Você fala assim, mas Deus não é misericórdia, Deus não é amor. Ele é amor, Ele é misericórdia. Mas Ele não pode quebrar o princípio da palavra dEle. Porque só Deus pode tirar vida e só Ele pode pôr vida. Então Ele não vai quebrar esse princípio por causa de uma coisa que aconteceu na sua vida. Ele não vai quebrar esse princípio. E os demônios, os principados e potestades, sabendo disso, ele vai tornar a sua vida um inferno. Ele vai atuar em alguma área da sua vida através desse aborto que você for fazer ou que você fez. Entendeu? É muito sério. É muito sério. Você vai pensar que vai sanar o problema imediato, mas não vai. O reino espiritual vai cobrar de você, uma hora ou outra. E se não for em você, vai cobrar no teu filho, no teu neto, no seu bisneto. Até a 4ª geração. Entendeu? Aqui, Leila, lá em Salmo 106 fala assim, pois imolaram seus filhos e filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram os ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Olha. Então aqui o Senhor está falando muito claro, através do salmista, que foi instruído aqui por Deus para falar sobre isso. Imolaram filhas e filhos ao demônio.
Porque você está abrindo uma porta, espiritualmente falando, e deixando que o demônio realmente venha com o espírito de morte sobre as suas gerações, matando todos os sonhos, todos os projetos, toda forma que você pensa que poderia ser vida na vida do seu filho. Você abriu uma passagem, ou abriram para você, de repente você não fez, mas fizeram, a tua mãe fez, ou a tua avó fez, e você se pergunta, por que nada dá certo na minha vida? Porque tudo morre, tudo aborta. Você deve já de repente ter feito essa pergunta para você, por que tudo aborta? Porque derramar sangue inocente no ventre é muito sério. Ô Miriane, tem uma pessoa aqui, a Marisa Ribeiro Nery, ela está perguntando, quem toma anticoncepcional comete aborto? O anticoncepcional não, porque não houve a fecundação. Não houve a fecundação, né? Eu não sei, gente, eu vou falar de mim pelo que eu escutei. Eu não entendo muito do DIU. Eu acho que o DIU é abortivo. Que ele chega até fecundar algumas vezes, e ele mesmo, pela forma que ele é colocado e o que ele é de fio de cobre, uma coisa assim, eu não sei do que é feito, Gil. Quem souber, por favor, me orienta, mas pelo que eu sei, ouvi falar, eu não pesquisei sobre isso para estar falando com vocês, mas qualquer forma de você, como que fala? Você não ficar grávida, né? O anticoncepcional, uma camisinha, você não fecundou. Não criou vida ali, né? Não criou vida. Então, assim, é o seu óvulo e é o esperma. Ele só vai fecundar a hora que os dois estiverem juntos. Então, desde o momento da fecundação, que já houve aí, onde a gente leu em Jeremias 1:5. Antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então, já houve essa... Mas o anticoncepcional, não. Não mesmo, Tem sentido mesmo, porque aborto é só quando tem vida. E o anticoncepcional, ele não... O Senhor, ele não colocou o fôlego de vida dele ainda. Não colocou, então não tem... É que na Igreja Católica, os católicos mesmo, os que são praticantes mesmo, eles não tomam nem anticoncepcional, por causa que a Igreja Católica ela não aprova isso, né? Fazem tabelinha. Fazem tabelinha. Tem um conhecido da gente, um conhecido lá da minha família lá, que ele é católico, carismático, e ele faz tabelinha. E os 2 filhos dele, foi tudo programado certinho. E eles não tomam, a mulher dele não toma anticoncepcional. Ô Leila, é tão sério essa situação do aborto, porque eu vejo assim, muitos sintomas. As pessoas vêm conversar e daí você começa a fazer diagnóstico de sintomas. Os sintomas, quando uma pessoa fica resfriada, você já sabe, você já tá ali, ó. Ai, tô com dor no corpo, ai, eu tô com febre, ai, tô com os olhos lacrimejando. Você já vai, opa, peraí, a doença dela é o resfriado, a doença dela é uma sinusite, então você já sabe a doença pelos sintomas. Então, quando você começa a ver os sintomas na vida de alguém, que tudo morre, que tudo aborta, que nada dá certo na vida, nada prospera, tudo você põe a mão, não flui, você pode procurar, teve derramamento de sangue, ou através do aborto, ou através até mesmo de morte de pessoas da sua família que mataram outras, pessoas que se envolveram com brigas e houve essa morte. Derramamento de sangue é pacto, é aliança no mundo espiritual. Se isso não fosse tão sério, Jesus não tinha vindo na terra, se feito homem, morrido, e ele não teria sido morto e pregado naquela cruz. Ele não teria derramado sangue por nós. Jesus, ele derramou sangue. Sangue é pacto, é uma aliança feita. Você está fazendo uma aliança com quem? Você fez uma aliança com Deus, com Jesus, ou você está fazendo uma aliança com Satanás? Tanto é que quando você não tem aliança com, por exemplo, quando você faz esse aborto, né, é um derramamento de sangue, né?
E como Deus não está, viu, pessoal? Deus não está no aborto, não adianta. Pode nascer uma religião, alguns pastores, porque hoje a gente está vivendo os últimos tempos, né? Alguns pastores, alguns padres, pode até legalizar isso na sua igreja. Pode até mudar a Constituição dentro da igreja, mas da palavra de Deus ele não consegue. Entendeu? Porque a palavra de Deus ela é muito clara. O Senhor é totalmente contra o aborto. Por quê? Porque há derramamento de sangue inocente dentro de um ventre. E como diz a Miriane aqui, pacto de sangue. A aliança, quando Jesus morreu na cruz, foi feita uma aliança de sangue. Através do sangue dele, nós somos perdoados dos nossos pecados, né? Nós ganhamos a nossa salvação e tudo mais. E o diabo, como ele é um imitador de Deus, porque ele não é original, o diabo ele imita as coisas de Deus, quando ele vê esse pacto de sangue ilegal, né? Ilegal. Porque o aborto é um derramamento de sangue ilegal, espiritualmente falando, aí o diabo ele entra com a legalidade dele nesse derramamento de sangue. Ele pega aquilo e faz legal e começa a trabalhar na vida da pessoa que está abortando, que abortou, na vida da pessoa e da geração dela, né? Da geração dela. É uma geração, porque sabe por quê? Porque ela abortou uma nação. Quando ela aborta uma criança, ela não aborta uma criança, eu estou frisando muito claro isso aí, que é muito pesado isso aí. Ela aborta uma nação. É uma nação que ela abortou. Porque Deus, quando ele olha para um feto lá dentro, ele olha como uma nação. Ele não olha como um feto só. Ele olha como uma nação. Então é muito sério isso aí, irmãos. É muito sério, né, Miriam? É muito sério, muito sério. E assim, eu sei que é um tema delicado, porque muitas mulheres estão passando por isso hoje. Eu sei que é um tema delicado. Só quem passa e sente a dor, né, do outro, para falar assim, Miriane, você é contra, Leila, você é contra, mas você não está na minha pele, você não está na minha carne, você não foi abusada, você não fez isso, olha, o médico não detectou que o seu filho vai nascer sem cérebro, anencéfalo, não detectou, mas a minha vida estava em risco. Eu passei por uma situação dessa, que a minha vida estava em risco. Que a médica falou para mim, você pode, Miriane, se você quiser, na lei, legalmente falando, interromper a sua gestação, porque está fazendo mal para você. Eu falei, não, eu vou até o fim. Imagina se eu abortasse o meu filho naquela época. Meu filho é lindo, tem 11 anos. Né? Não, é o de 11. O de 11. É o caçula. Meu filho é lindo. Imagina se eu tivesse abortado ele. Foi sofrido, foi dolorido ficar os 8 meses levando aquela gestação, pelo fato de ficar os 8 meses internada praticamente. Deixei de cuidar da minha casa para cuidar somente daquele bebê que estava no meu ventre. Então eu falei para o Senhor, eu vou honrar a tua palavra, Pai. Eu vou honrar. O Senhor colocou uma vida para que eu cuidasse. Porque antes de ser o meu filho, ele é o teu filho. E eu não tenho direito de tirar a vida de um filho de Deus. Eu não tenho esse direito. Se o Senhor achar que ele não vai sobreviver assim que ele nascer, é a vontade do Senhor e não a minha. E assim o Leonardo nasceu. O Leonardo nasceu com um problema respiratório, ainda ficou 8 meses na UTI. E ali eu falava, filho, aguenta firme. Filho, você vai ser bênção. Filho, você vai ser um grande homem. E assim eu profetizei na vida do meu filho. E é tão lindo, Leila, é tão lindo quando você sente o amor de Deus, sabe, na íntegra. Você sente o amor de Deus, sabe, verdadeiramente. É tão lindo que quando meu filho estava na escola, ele tinha de 6 para 7 anos, nós demos para ele uma Bíblia de presente. E ele estava lendo a Bíblia e caiu para ele, Leila, sabe essa passagem? Jeremias 1:5. Gente, todas as vezes que nós estamos na igreja que é falado Jeremias 1:5, o Leonardo, ele se emociona. Eu fico até, sabe, emocionada. Glória a Deus. Eu fico emocionada porque
Você imagina se eu tivesse tirado a vida do meu filho? Sabe, o Leonardo, ele olha na palavra do Senhor, lá em Jeremias, ele fica emocionado, ele fala: mãe, antes que a senhora pensasse em me ter, Deus está falando, Deus falou para mim, mãe, que eu vou ser profeta de Glória nações. a Deus. Ele tomou tanta posse dessa palavra para a vida dele, que ele fala assim: olha, eu vou ser engenheiro, mas eu vou ser profeta, porque eu vou fazer a obra do Senhor. Você imagina se eu tivesse abortado, se eu tivesse tirado ele, eu teria matado um grande engenheiro, um grande profeta. Amém. Glória a Deus. Então, é muito sério, gente, é muito sério falar sobre aborto. É muito sério. Porém, se você tiver realmente, verdadeiramente o amor de Deus na tua vida, o amor que Deus fala, ame a mim em primeiro lugar, ame a mim e ame o teu próximo como a ti mesmo, pode vir a situação que vier na tua vida, pode vir o que vier na tua vida, você vai conseguir superar, você vai conseguir passar por essa tribulação, por essa adversidade, por esse problema tão difícil. Porque não tem problema difícil ou impossível para Deus. É muito sério, é muito sério. Ô Miriane, para não ficar só na gente aqui, o Vinícius, ele vai... Eu gostaria, Vinícius, que você passasse de um que eu vi no Face. De um aborto que fizeram e o feto era pequenininho, ele se mexendo com os bracinhos. Você pode ver para mim? Tem imagem do útero. Pode ser? Hã? É porque devido ao horário não pode passar a imagem. Ah, não? Só tem... Pode passar uma aqui da ultrassom. Ah, tá. Então, gente, é muito sério. É muito sério quando nós falamos da vida de um outro, né? Quando nós falamos da vida de um ser humano. Aqui a Marisa Ribeiro, né? Ele está falando aqui, ó. Tem muitas meninas jovens que precisam saber disso, já que a vida sexual hoje começa muito cedo. E muitas engravidam, seríssimo, isso. Então, precisa mesmo. Infelizmente, no nosso meio evangélico, as pessoas falam que não podem fazer aborto, mas elas não trazem, não tem muitas pessoas experientes, né, para falar sobre isso, né? A gente está procurando estudar sobre isso aí, para esclarecer melhor isso para as pessoas que vai assistir. E a gente pode outra vez ter mais uma informação melhor sobre aborto e a gente procurar mostrar os efeitos colaterais, né, os sintomas para você que está nos assistindo e a gente pode até, quando a gente for falar disso aí, você convidar uma pessoa, quando a gente for falar de novo no programa sobre aborto, sobre legalidade, a gente vai convidar você também para estar com uma pessoa que você sabe que está nessa situação, para ela assistir, e de repente a gente pode fazer uma oração, né, de quebra, assim, de legalidade, e fazer você entender que Deus vem abrir os olhos dos seus olhos. Você vai colocar? Vai colocar algumas imagens aí. Ah, mas aqui não dá para ver. Agora, o coração está visivelmente acelerado. Suas batidas chegam a 200 por minuto. Não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera. A membrana foi perfurada e o fluido escapou. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu, a ponta do aparelho de sucção
se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. A cabeça está nesta direção aqui. Eu estou no momento delineando a cabeça. As partes inferiores já foram destruídas. E vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela como uma série de ecos. Enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro. Enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança. A cabeça é ainda perceptível aqui. O corpo já não se pode ver. Foi separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo, que é chamada linha média do eco, e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça, que estou delineando aqui, nessa criança de 12 semanas, é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento, a pinça de pólipo, numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira, e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. Vemos agora, intermitentemente, os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui. A cabeça tende a flutuar, solta no útero, e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui, e a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo. Agora tudo o que vimos sobrando são simples resíduos, simples fragmentos, pedaços de tecidos. Pessoal, a gente está acabando o programa, uma pena que é muito curto o programa, não dá para falar mais. Vamos trazer segunda-feira que vem, vamos continuar. Vamos continuar? Vamos. O aborto? Então, segunda-feira que vem nós vamos continuar falando sobre o aborto. É uma pena, sabe? Que nem o Vinícius. Eu falei pro Vinícius passar um vídeo aqui e ele falou assim que ele não ia passar um vídeo forte, claro, né? Por causa do horário. Só que eu acho ele tá sendo ético porque, né? Manda isso, mas sim. Eu estava analisando isso, sabe? Analisando isso muito claro, muito profundo, pensando aqui, eu falei, meu Deus, né? Passam tanta porcaria durante esse horário, né? Que as pessoas assistem nessas grandes TV aí, criança rebolando, dançando com outro, e um monte de música horrenda que a gente ouve durante o dia, durante esse horário, e uma coisa tão séria aí devia ser qualquer horário, né? Porque é uma coisa para poder chocar as pessoas mesmo, para elas não verem, para elas não fazerem isso com o ser que está dentro dela, né? E sabe, devia passar esse horário, devia. Porque isso aí é um alerta contra uma vida que está ali. Você viu o médico mostrando que na hora que a criança estava sendo abortada ali, ela se debatendo lá dentro, brigando dentro, para ver se ela conseguia se salvar. Pensa bem isso, pensa bem, e não pode ser mostrado esse horário por causa da censura, né? Que censura? Você viu que os valores eles estão trocados mesmo, né? Estão invertidos. Leila, mesmo. uma coisa que você falou muito sério agora também é o sentido do que não pode falar certos assuntos em certos horários por causa da censura. Mas a censura ela não se preocupa em mostrar pornografia embutida, porque também não é escancarada, mas embutida, em vários horários de programação nos canais abertos, para que as crianças e adolescentes vejam, e isso também é uma forma de aborto. Porque você está abortando uma geração saudável e levando essa geração a ter atos
libertinosos, atos de promiscuidade, atos onde é tudo permissivo, beber é permissivo com moderação. Fumar é permissivo com moderação. Então, é uma forma de falar também, isso também é um aborto. Você está abortando o ser humano de ser humano. De viver uma vida plena, de viver uma vida onde Deus fala assim, ó, você terá vida abundante. Se você estiver em Cristo, você terá vida abundante. Mas por que isso está acontecendo? Porque o inimigo veio tão somente para matar, roubar e destruir. E a humanidade, ela não percebe, ela não se dá conta que é muito sério e o diabo ele está atuando com muito fervor em cima disso. E as pessoas estão vivendo achando que é sorte ou é azar. E não existe sorte e azar. Não. Abriu porta, você vai colher situações drásticas na sua vida e na sua história. Abriu a porta do aborto, abriu a porta para a morte entrar. Se a morte vai entrar, a morte vai acabar com os seus sonhos, com a sua vontade de prosperar, com os desejos de... Gente, e assim vai... lastimavelmente a vida de muitos dessa maneira. Quantos você olha e fala assim, poxa vida, nada na vida daquele jovem dá certo, olha só, caiu nas drogas. Por que será que ele caiu nas drogas? Vamos fazer um diagnóstico de passado, um diagnóstico de situações onde a mãe abriu uma porta para que a vida do filho fosse... levasse à morte, à destruição. As pessoas falam, às vezes, também somente do aborto, tirando o feto do ventre, mas quantas mães estão abortando os filhos vivos, dentro de casa, permitindo que ele faça qualquer coisa, chegue a hora que ele quer, faça da maneira que ele deseja, está abortando da mesma maneira. Está abortando todos os sonhos, os projetos, porque você está ensinando seu filho a abrir uma porta no plano espiritual maligno para que o diabo venha realmente matar, roubar e destruir. Não é verdade, Leila? Verdade. Segunda-feira, pessoal, nós vamos estar de volta aqui, nós vamos continuar falando sobre o aborto. E eu vou até conversar depois com a Miriane sobre uma situação, vou ver se ela topa fazer isso aí. E para você ver a seriedade do negócio, tá? A gente vai informar melhor, a gente vai trazer estudos sobre isso e eu vou procurar descobrir alguns testemunhos. Você também, tá, Miriane? Para poder a gente falar, para ver se a gente faz uma enquete aqui com algumas pessoas no programa e para ser mais esclarecido isso. Porque quando um governo aprova uma lei de aborto, né, no país, ele está aprovando uma legalidade para a morte a operar na nação inteira. Sabia disso? É como se ele estivesse contratando assassinos para tirar vidas, entendeu? Quando é aprovada uma lei dessa, ele tá simplesmente dando portas abertas para o espírito da morte entrar e operar na vida do brasileiro, na vida da nação, que ele tá sendo um patrocinador da morte, né? Ele está sendo um patrocinador da morte. Você vai lá, morte, faz o que você quiser, como se ele estivesse falando isso. Só que como essas pessoas são ignorantes espirituais, acham que são mais inteligentes porque tem estudo, porque tem tem conhecimentos da terra aqui, não vê o quanto implica isso, né? Mas implica. Você, sabendo da verdade, não faça isso não. Aconselhe a pessoa, sua amiga, que está prestes a fazer isso, vai lá e aconselha ela. Não deixa ela fazer isso não. Vai lá orar com ela, leva ela para a casa do Senhor, fala para ela se render a Jesus, que ainda tem esperança para a vida dela. Amém? Leila, isso é um assunto tão sério, espiritualmente falando, é um assunto tão sério, que o que acontece? Não é só quem está passando pelo aborto, não.
a mãe que sabe da situação da filha ou do filho, o pai que sabe da situação da filha ou do filho, a vizinha, a amiga, até mesmo se você estiver atrás da porta escutando a conversa de duas amigas falando sobre aborto e você não falar nada a favor da vida daquele ser humano, o espírito da morte, ele pode te perseguir também. Porque você foi conivente àquela situação. Você ficou calada a uma situação que Deus fala que a vida é dele. Ele que dá e ele que tira. Você ficou calada nessa situação. Naquele momento você não fez nada. Você foi conivente com aquela morte. Então é muito sério. De repente as pessoas... Quem está assistindo, de repente pode pensar assim, não, mas eu nunca abortei, mas a minha mãe também não. Mas, gente, se você escutou, participou de uma maneira assim, eu dei o dinheiro para minha amiga porque eu não fiquei com medo dela morrer lá naquela pessoa que faz clandestinamente. Então, tudo isso implica numa autoridade espiritual sobre a tua vida também. Então, se você já passou por essa situação, então que venha o arrependimento na tua alma, que venha o arrependimento diante de você verdadeiramente, confessa para o Senhor, entrega toda essa dor nas mãos do Senhor em arrependimento, que o Senhor ele tem condições de fechar essa porta para você, para que você também tenha uma vida próspera, uma vida abundante na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Segunda-feira a gente está, quarta-feira agora, a pastora Elda Radassa vai estar aqui com a gente, tá? Nesse mesmo horário, 11 horas da manhã. Segunda-feira que vem nós vamos voltar aqui para continuar falando desse assunto, desse aborto. E eu acredito que Deus ele vai operar grandemente, porque Deus está colocando um negócio no meu coração aqui. E se é para acordar as pessoas, nós vamos fazer o que Deus está mandando fazer. Amém? Obrigado você que participou. Você que está participando, eu gostaria que você compartilhasse esse programa e que você a convidasse segunda-feira para essa pessoa estar assistindo o programa de novo. Que vai ser muito sério, tá bom? Eu convido você segunda-feira para estar participando desse programa em nome de Jesus. Amém. Tá? Porque eu quero que cadeias sejam quebradas na tua vida, na tua família, na tua história. Eu quero que o Senhor venha a dar a plenitude que Ele tanto promete na palavra dEle. Amém. E muitas das pessoas não estão vivendo essa plenitude por causa áreas da sua vida está sendo presa pelo diabo. Vou ser bem claro, está sendo presa pelo diabo. Mesmo você sendo crente, mesmo você na igreja buscando ao Senhor, se tem áreas da sua vida sendo presa, é porque o diabo está tendo legalidade nessa área por causa de alguma coisa que você deixou passar batido, alguma coisa que você fez, alguma porta que você deixou aberta. E o Senhor quer fechar com a sua ajuda essa porta. Amém? Esteja aqui segunda-feira com a gente. E quarta-feira nós vamos estar aqui com a pastora Elda Radassa. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor, e que a presença de Deus, da Trindade, não venha faltar nem na minha nem na sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, um abraço para todos. Amém.